São Paulo e Nacional, Bolívar e Flamengo, Júnior de Barranquilla e Colo-Colo, River Plate e Tajeres, primeiro do C contra o Peñarol, Palmeiras e Botafogo, Fluminense e segundo do C. Olha, pessoal, eu acho que esse Palmeiras e Botafogo é o mais interessante de todos os jogos. Concorda, Juca? Completamente, concordo completamente. Chama a tua atenção para a possibilidade de ter um Fluminense e Grêmio pela figura de Renato Gaúcho, né? Ídolo dos dois, né? É verdade, é verdade. Pode ser Pode muito pintar. interessante. Agora, sem dúvida, o grande jogo dessa oitava de final é Palmeiras e Botafogo. Concorda, Casão? Sim, o jogaço, aquele jogo do sorteio que quando cai, agora os jogadores do Botafogo e do Palmeiras eles estão assimilando esse sorteio. Mas daqui a pouco eles vão estar loucos para jogar amanhã essa partida, porque é a partida, é a partida que jogador profissional, jogador que quer ser campeão, gosta de jogar. Cara, todo mundo vai falar nesse jogo. Exatamente. Você é ensinado, né, desde criança, quando você passa na categoria de base e tal, para vencer grandes jogos, para ser campeão. Ninguém é treinado psicologicamente para jogar jogo pequeno. Então o jogador quer jogar confronto grande. E é esse aí. Deixa eu aproveitar e pedir para quem está nos acompanhando, mandar a tua participação no chat aqui da live. Daqui a pouco nós vamos atender todas as pessoas que for possível atender. Deixa o teu like, por favor. Batemos a primeira meta de 1000 likes. Muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco e se inscreva no canal do UOL Esporte. Tá aqui o chaveamento, hein? Porque o sorteio hoje foi completo, foi até do chaveamento. Em passando Atlético Mineiro e Fluminense podem se enfrentar, ou pode ser até o Grêmio ali, né? A gente não sabe como é que vai ficar o grupo C. Na próxima fase, na fase seguinte, já o Tajeres e River pega o vencedor do jogo do Colo-Colo, que está ali na tela para você. Do outro lado da chave, nós temos Nacional e São Paulo, podendo pegar Botafogo e Palmeiras, então pode pintar mais um confronto brasileiro ali entre São Paulo, Botafogo ou Palmeiras. E o Peñarol contra o primeiro do C, do lado do Flamengo e do Bolívar. Tá ali o chaveamento. Qual caminho é mais complicado? Dá para ter uma ideia já desse chaveamento, Juca? Vocês já pensaram? Um Palmeiras e São Paulo, quartas de final de Libertadores? Olha, não vai ter Morumbi e nem Casa Verde que caibam, porque realmente será uma coisa extraordinária. Você ter um choque-rei nas quartas de final, né? Com o São Paulo, com essa mística de ser o clube que complica a vida do Palmeiras na hora H, né? Esse pode ser. Não estou subestimando e dizendo que o Botafogo não tem chance, mas estou dizendo, na mesma medida que Palmeiras e Botafogo chamam muito atenção, São Paulo e Palmeiras chamarão mais atenção do que um São Paulo e Botafogo. Não quero nem pensar que o Nacional possa eliminar o São Paulo. Eu acho que é um confronto mais tranquilo, Casal, concorda? São Paulo e Nacional? Isso. Eu acho que o São Paulo e o River são os dois mais favoritos desse sorteio aí, que saiu hoje. O River Plate e o São Paulo são os dois times mais favoritos a passar pelo adversário, na minha opinião. Agora, o chaveamento do River tá deixando a bola quicando, né? A bola tá quicando ali, é só o River bater no gol, né? A bola tá quicando na frente do River ali, porque se passar pelo Tajeres, vai pegar Colo-Colo ou... Qual é o Júnior de Barranquilla. Júnior de Barranquilla. Colo-Colo ou Júnior de Barranquilla, que não é, né, nenhum terror para o River, sendo que o River joga a segunda em casa. Então a estradinha do River tá indo, né? Tá tranquilo, não tem trânsito. Tá sem trânsito. Agora essa do Palmeiras, São Paulo, Botafogo aí, cara, vou te falar. Não, o Palmeiras pode ter um Palmeiras e São Paulo e quem passar pode acabar até pegando o Flamengo, se o Flamengo passar, porque o Flamengo está do mesmo lado da chave. Então, numa eventual semifinal, pode ser o Flamengo contra quem passar desse clássico entre Palmeiras e São Paulo. É um lado de chave bem mais complicado do que o outro. Concorda comigo, Juca? Não, sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho da morte. É o caminho que não vai ter moleza para ninguém em nenhum jogo. Ao passo que, do outro lado, você pode supor, mas e se o River tiver o Atlético Mineiro?
né, numa semifinal. Ok, complicado. Mas, por enquanto, oitavas e quartas, baba. É uma só, né? É uma só. Se tiver o Atlético na semi, é uma só. Isso. Casão, de todos os brasileiros, tirando os confrontos locais que nós tivemos, sem dúvida que o pior é o do Flamengo, né? Bolívar, altitude, segunda, né? Jogando fora, complicado demais, né? Então, o Flamengo vai ter que fazer uma partida como fez contra o Vasco ontem. É aquele tipo de resultado que o Flamengo vai precisar fazer, sabe? 6-1, 6-0, 7-1. É esse tipo de resultado que o Flamengo vai precisar. E não vai ser fácil fazer isso. Apesar que o Flamengo, tecnicamente, para mim, é o melhor time da América do Sul, tecnicamente. Se jogar bem mesmo, se fazer uma partida boa, como fez ontem, é capaz de fazer 4 ou 5 gols em qualquer equipe, pela qualidade técnica que tem. Mas, cara, depois vai ter que subir o morro lá em La Paz, e que se ganhar aqui de 2-1, 2-0, cara, aí vai sofrer lá em cima. Vai sofrer muito. E eu quero chamar a atenção, Juca, para mais um detalhe. O Fluminense pode ter que subir o morro também. Se o The Strongest for o segundo do grupo C, ou melhor, o segundo do grupo C, o Fluminense também pode ter que subir o morro para atuar na Bolívia, né, Juca? Então veja que situação, né? O Fluminense terá a possibilidade de enfrentar ou o Grêmio do Renato, né? Ou ir lá para cima, né? Torcerá pelo Achupato, né? Que enfim, não bota grande medo em ninguém. Agora, veja o tamanho do prejuízo do Flamengo pela bobeada que deu de não ser primeiro do grupo, né? Tá aí, a cobrança chegou muito mais rápido do que eles imaginavam, né? Vão ter que viajar e vão ter que ir lá para cima, pertinho do céu. Além da questão da altitude, Casão, o Bolívar deixou de ser um simples time assim, chegar e vencer, né? O Bolívar hoje em dia melhorou substancialmente, né? O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense no ano passado lá na Baixada. Né? Um time que melhorou muito, né? Então, é City, né? Grupo City, o Bolívar. É mais um time que o City organiza, evoluiu muito, não é mais galinha morta como era antigamente. Vai ser complicado. É um time que o Flamengo precisa mesmo golear, porque lá em cima a coisa é muito complicada. É muito difícil. Quase todo mundo que sobe lá toma goleada. É difícil chegar lá em cima e vencer a partida. Tem times que vencem. Já várias vezes times já venceram. O próprio Flamengo acho que já venceu. Mas é uma vez ou outra. Né? Uma vez ou outra. No caso do Fluminense aí, tem uma diferença. O segundo é no Maracanã. Né? Então, se o Fluminense for jogar contra o The Strongest, vai jogar a primeira partida lá e depois joga no Maracanã, sabendo o resultado que tem que fazer e tentando evitar um desastre lá em cima. Agora, o Flamengo não. O Flamengo ele tem que fazer um grande resultado aqui, porque ele vai lá e não sabe o tamanho do desastre que vai acontecer. Ele não sabe o tamanho do estrago. Se ele tiver que correr atrás na altitude, exatamente. Não, é difícil demais. Ou correr atrás, ou correr para não perder de 2-3. Ficar correndo para se defender na altitude é o fim, né? Não tenho dúvida nenhuma. Amigos, falamos de vários times, mas eu acho que passamos pouco pelo Atlético Mineiro. O que vocês acham desse duelo do Atlético contra o São Lourenço, Juca? É um confronto complicado contra um clube de grande tradição, uma torcida muito atuante também, como é a torcida do Galo, mas é tal história. A gente confia, né, que o Galo possa enfrentar o São Lourenço em condições, jogando o segundo jogo lá no terreirão do Galo, passar por cima do São Lourenço. O problema que eu vejo para o Galo é o caminho. É um caminho muito complicado e que pode naturalmente redundar no River Plate. E aí realmente não há como negar, por todas as circunstâncias, o River Plate será o favorito. Eu diria que o Galo é favorito contra o São Lourenço. O Galo será favorito numas quartas de final contra quem quer que pegue nas quartas de final. Fluminense, Grêmio, o Huachipato, o raio que o parta.
Agora, contra o River, não. Não. Então, é vida duríssima para o Galo ser bicampeão. Juca, o Juca não, perdão, agora eu ia falar com o Casão, olhei para o Juca, falei, Juca, Casão, o San Lorenzo hoje ele é mais camisa do que time? É por aí, não? Eu acho que o São Lourenço hoje é igual o São Lourenço que sempre foi. O São Lourenço é um time médio, que sempre tem time bom e sempre foi difícil de ser eliminado. Né? Teve algumas fases com um time bem melhor, teve algumas fases sim, com um time melhor, mas a história do São Lourenço mostra que ele sempre foi um time equilibrado. Que ele nunca. O São Lourenço pouquíssimas vezes teve time muito ruim e pouquíssimas vezes teve um timaço muito melhor. Mas é complicado. Mas eu acho que o Atlético, para mim, o Atlético é um dos favoritos a chegar até a semifinal. É um dos grandes favoritos a chegar à semifinal. Aí vai ver que vai ter que torcer para o River cair pelo caminho. Porque se for pegar River na semifinal, eu concordo com o Juca. O River tem a faca e o queijo na mão, gente. O River foi o melhor time, vai decidir a segunda em casa e a final vai ser na casa dele, provavelmente. Então, o River tem a faca e o queijo na mão. O River só vai ser eliminado dessa competição se ele se eliminar. Jogando muito mal uma partida, tomando uns 3-0, enfim. Só se acontecer isso, porque a estrada está bem aberta para o River. Semestre, mas o Galo é favorito para esse duelo contra o São Lourenço. Outro jogo interessantíssimo é entre os argentinos, né? O River Plate e o Tajeres. A gente tem aí na sua tela números, né? Vão passando pelos confrontos. A posição no campeonato nacional, para você ver, o Tajeres está na frente da equipe do River Plate. Tajeres que vinha de 17 jogos sem perder e daí foi derrotado pelo São Paulo na última partida que definiu o posicionamento dos grupos. Daí Tajeres ficou no pote 2 e caiu para pegar o River. Né? E esse é um jogo muito interessante, né? Porque o Tajeres é um time bem armado. É muito bom esse jogo, Mal. Pela rivalidade entre os times argentinos, né? Você deve ter um Mário Kempes muito cheio no primeiro jogo, que é o estádio que teve a final da Sul-Americana, né? Recentemente, o estádio para 50 mil pessoas, vai estar lotado. No segundo jogo a mesma coisa no Monumental. Campeão e vice do argentino no ano passado, né? Do campeonato argentino do ano passado, o River foi o campeão, o Tajeres acabou sendo vice. O Tajeres tem um projeto, Mal, muito interessante de ser uma potência do futebol argentino em num curto espaço de tempo, né? Tem tido um investimento muito grande nos últimos anos e tem montado bons times, né? Times muito competitivos. O Tajeres fez quartas de final de Libertadores recentemente, esse ano era líder da chave ali com o São Paulo até a última rodada, tinha a possibilidade de passar em primeiro, é um bom time. Trocou de treinador também nesse ano, né? O seu técnico foi para o Del Valle, depois dessa última campanha de vice-campeonato na Argentina. Mas é um time que deve competir muito contra o River, que vive um momento estranho, Mal. Talvez seja o pior momento do River com o De Michelis. Ele chegou no ano passado, né, substituindo o Gadiardo depois de muitas temporadas. Já ganhou o Campeonato Argentino logo de cara no primeiro ano. O River é o time mais poderoso da Argentina, mas o River tem jogado menos do que ele pode nesse momento. Tem sido um time muito frágil como visitante também, né? É muito difícil você fazer uma projeção desse jogo agora, porque ele vai acontecer daqui 2 meses, né? E daqui até lá, times como River, Palmeiras, que não estão jogando bem agora, podem se ajustar. Eu acho que essa é a expectativa em relação ao River. Ver daqui algum tempo, 2 meses, né, mais ou menos, como esse time estará para esse duelo muito duro contra o Tajeres. Seguindo aqui nos confrontos, nessa análise, passando a limpo para você essas oitavas de final, tem esse confronto que é tecnicamente talvez o mais fraco dessas oitavas de final, o Júnior Barranquilla e o Colo-Colo. Ray Monteiro, a gente está vendo ali a figura do Arturo, do Vidal, né? Do Arturo Vidal. Carlos Bacca do outro lado, jogadores que tiveram uma trajetória interessante no futebol europeu, né? O Bacca jogou no Milan, o Vidal jogou na Juventus, na Inter, no Bayern de Munique, jogador de muitas camisas importantes. No Flamengo, no Atlético Paranaense. Voltou para o futebol chileno nesse ano, numa apresentação muito sui generis. Foi apresentado num cavalo, né? Chegou como um cavaleiro lá. Foi legal a apresentação do Vidal lá no retorno ao Cacique, né? O time do seu coração. O Colo-Colo foi o time com a menor pontuação da história da Libertadores a avançar de fase, Mal.
Fez 6 pontos na primeira fase, o Colo-Colo, 4 gols em 6 rodadas. É um time que tem muita dificuldade em fazer gols, muita dificuldade mesmo. Não é um time ruim, é um time treinado pelo Almiron, vice-campeão da Libertadores ano passado com o Boca, né? Mas é um time que sofre muito para fazer gols. E do outro lado é mais ou menos a mesma coisa, mano. O Júnior Barranquilla avançou de fase com muitos empates, né? Empatou 3 jogos na primeira fase, se não me engano. Então é um time também que 4 jogos, 2 vitórias e 4 empates na primeira fase. O Júnior Barranquilla ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro e empatou em casa. E além do Carlos Bacca, tem um jogador bem interessante que a gente já falou sobre ele aqui uma vez, José Enamorado. Ponta muito veloz, joga ali pelo lado direito e tal. 2 empates em 0-0 é a expectativa para esse jogo. Então vai para os pênaltis, segundo o Raí Monteiro. Seguindo adiante nesses confrontos que foram definidos ontem, São Paulo e Nacional tem uma ampla vantagem, superioridade do São Paulo historicamente aí em relação ao gigante uruguai. A gente está vendo aí o Caleri e do outro lado o Gonçalo Carneiro, que já figurou no elenco São Paulino, né? Foi importante, né, do título, né, fazendo gol naquela disputa de pênaltis. Que ano que foi aquilo, Raí Monteiro? O Carneiro jogou no São... Eu não sei se ele chegou a participar de campanha de título, título, do Paulistão, ele não estava, não. Ele teve alguma decisão lá no bateu um pênalti cavadinha e tal. Foi a final do Paulistão de 2019. Semifinal, perdão. Semifinal. O Paulo elimina o Palmeiras e perde a final pro Corinthians. Pro Corinthians, exatamente. No finalzinho do jogo. O Nacional, Mal, tem um retrospecto de... Assim como o Peñarol, é curioso isso, os dois uruguaios, né? Eles têm um retrospecto de invencibilidade muito grande em jogos de Libertadores como mandante. O Peñarol, se não me engano, mais de 15 jogos. O Nacional tem uns 2 anos que não perde jogando em casa. Na primeira fase chegou a tomar um 2-0 do River no Parque Central, mas buscou empate com 2 gols, inclusive, do Carneiro, né? Acho que o São Paulo é favorito, Mal, para avançar no duelo. Mas não será um jogo fácil. Jogar no Parque Central não é nem um pouco tranquilo, né? É aquele estádio típico de Libertadores. Pequeno, acanhado, alambrado colado na linha lateral. O estádio todo cercado de arame farpado. Vai ser uma batalha. Sim. Vai ser bem difícil para o São Paulo esses jogos contra o Nacional. Primeiro jogo lá, o segundo jogo no Morumbi. Mal, sobre esse confronto que é interessantíssimo. Um ingrediente muito interessante. O Nacional precisa de uma vitória para se classificar para o Mundial de Clubes. Porque, dependendo, obviamente, de alguns aspectos, né? Se ele vencer este jogo, ele se coloca na condição de se classificar ao Mundial como um ranqueado. O Mundial terá algumas vagas para sul-americanos, você já tem algumas definidas, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e tal, são 4 vagas. É o Mundial de 2025. 25, o Super Mundial do ano que vem, né? E se um desses times vencer a Libertadores, Palmeiras, Flamengo ou o Fluminense, né, vencer de novo a Libertadores, a 4ª vaga vai para o ranking, que não pode ser, entre os melhores ranqueados não pode ser nem um brasileiro, nem Boca e River. Então, sobra o Nacional. Só que para ele conseguir essa vaga, ele precisa ganhar um jogo. Ele precisa de mais 3 pontos na Libertadores para ter essa vaga ao Mundial de Clubes. Eu entendi. Não é fácil, complicado essa coisa aí do mundo super mundial. Espero que você tenha entendido. Então tem um ingrediente a mais. Muito simples, né, irmão? Ele precisa ganhar o jogo. Se o Nacional, se ele for eliminado pelo São Paulo, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, ele está classificado para jogar o Mundial de Clubes. Desde que um desses Exatamente. três vença a Copa Libertadores dos brasileiros. A Copa Libertadores. Pois é, tá aí o confronto. Acho que do sorteio, os São Paulinos até acharam, bom, legal, poderia ser pior o adversário e tal. O Nacional também, né, irmão? Eu vi ontem uma entrevista de um diretor do Nacional dizendo que era muito melhor pegar o São Paulo do que o Palmeiras, o Fluminense ou o Flamengo. É um ponto de vista dele, vamos ver. Ele não está acompanhando aí a fase do São Paulo com o Zubeldia, né? Com o Zubeldia, o São Paulo não perde. Com esse treinador argentino, são 10 partidas, 8 vitórias e 2 empates. Seguindo a